poder estar conversando aqui com a comunidade que nos acompanha aí pelas mídias eletrônicas, em especial nesse canal do YouTube, onde nós divulgamos, né, sempre assuntos de relevância do movimento esotérico de Umbanda, e em especial nesse quadro onde nós respondemos, né, perguntas dos interessados em sempre aprimorar nos quesitos pertinentes, né, ao próprio desempenho da mediunidade. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marachitã, sou dirigente do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, mais conhecido como a UEA. Hoje, já no final, né, de ciclo, nós estamos aqui encerrando o ano de 2018, prestes aí, né, a entrarmos no ciclo de 2019, e eu não poderia deixar de agradecer por tudo que nos foi permitido executar, ainda que seja distante, né, de vocês que nos acompanham, aquilo que nos compete, ou seja, esclarecimento espiritual, que é um mote, né, utilizado pela nossa casa, pelo nosso templo, em especial ensinado, né, pelo mentor que nos dirige, que é o Caboclo Cobra Coral, mestre Aranianã. Hoje, né, como nós falamos no último vídeo, nós vamos ainda dar continuidade naquelas perguntas que nos foram feitas aí ao longo do ciclo. Não tivemos tempo para responder a todas, então hoje nós vamos aqui responder mais duas dessas perguntas, dentre as todas, né, que foram selecionadas, e dentro do possível, baseado na nossa capacidade, nós vamos aí tentar responder, né, os conclames daqueles que nos acabaram provocando-nos. Então, eu sempre faço, né, a nota aqui no meu caderninho para que a gente não se perca, e a gente consiga dar aí uma sequência bastante interessante. Hoje, como as perguntas são um pouco mais técnicas, nós vamos responder apenas duas, né? Lembrando sempre, né, que esse quadro é perguntas curtas, respostas rápidas. Então as duas perguntas hoje foram feitas, né, pela Niane, lá do Amazonas. Olha para você ver, a pergunta veio de longe, lá do Amazonas. Especificamente, ela pergunta-nos: quais são as fases da iniciação segundo a Umbanda Esotérica? Uma pergunta, do meu ponto de vista, espetacular. Serve para que a gente possa transitar sobre muitos aspectos e fundamentos. Lógico que, como as perguntas são curtas, né, as respostas devem ser rápidas, então eu não posso me atinar aqui ou aproveitar, né, da boa vontade para me esticar no tempo do vídeo. Mas é uma pergunta muito interessante que daria para a gente conversar aqui uma hora e meia no mínimo. Mas eu vou me ater a um resumo bem breve, ou seja, todo resumo é breve, né? Mas eu vou ser bem breve na resposta, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. E quando ela nos pergunta quais são as fases da iniciação segundo a Umbanda Esotérica, nós a classificamos como 3. Lembrando, né, que a iniciação é o processo de você buscar sempre a essência das coisas. Conforme nós temos preconizado, iniciação é você buscar o início das coisas. E o início é sempre do ponto de vista espiritual. Lembrando, né, que todo o processo de formação das matrizes condutivas do processo evolutivo são baseadas numa linha de força ancestral dos orixás e que se configura nesse plano dimensional que a gente chama aqui de plano físico, onde nós estamos manifestamente encarnados, onde nós nos movimentamos, onde nós vivemos, né, se assim podemos dizer. E as 3 fases, nós dividimos as 3 fases em 3. Vamos lá, a primeira delas é a aceitação, né? Aceitação, a segunda é conscientização e a terceira é um aprendizado vivenciado. Olha só, vou repetir de novo. A primeira é a aceitação, a segunda é conscientização e a terceira é o aprendizado vivenciado. Do ponto de vista templário, iniciático, essas 3 fases englobam tudo que nós podemos vivenciar enquanto sujeitos, né, num processo de mediunidade. E, em especial, quando estamos vinculados, né, a um trabalho mediúnico, espiritual, quase sempre voltado, né, para a caridade, que é essa praticada nos dias de terreiro. Quando nós falamos que a iniciação ela se divide nessas 3 fases, eu vou tentar resumir as 3 fases. A primeira delas, né, que
a gente está chamando aqui de aceitação, ninguém se envolve, né, com a mediunidade, independente de saber quais são as suas aptidões, de forma efetiva, proveitosa, se não aceitá-la. Então, o processo da aceitação é quase que um início, um pontapé inicial para que nós possamos evoluir progressivamente dentro daquilo que é direcionado pela espiritualidade. Então, quando nós dividimos as fases da iniciação do ponto de vista templário nessas três modalidades ou etapas, a gente está querendo dizer o seguinte: para você se integrar ao templo, para você se vincular a um processo iniciático, você tem que aceitar. E a aceitação, ela tem um aspecto subjetivo e objetivo. O objetivo é aquele de aceitar e colocar em prática, né? O subjetivo é aquele de você se convencer interiormente que você está disposto a aceitar aquele caminho que está sendo proposto. E aí, no seu aspecto subjetivo, tem a envolvência diretamente com a espiritualidade, no seu aspecto objetivo, a envolvência direta, né, com aquele que o dirige, ou seja, no nosso caso, o sacerdote. Então, todo discípulo está vinculado ao mestre, e todo mestre tem seus discípulos. Então, nessa reciprocidade, a compreensão da aceitação é fundamental. O segundo aspecto, né, da fase da iniciação é a conscientização, que é algo mais aprofundado. Então, quando você aceita o compromisso mediúnico, à medida que você vai progredindo, você vai avançando no tempo e espaço, você vai se conscientizando. E é essa conscientização que te gabarita para que você possa passar pelas várias etapas da própria iniciação. Que são as graduações, são as diginas, que geralmente são repassadas ou pelo sacerdote que tem essa competência, mas quase sempre pelo mentor dirigente que consegue prospectar, visualizar esses potenciais que estão sendo colocados em práticas. Ou seja, a gente vê o indivíduo se capacitando. Então, o potencial é como se fosse o substrato do poder mediúnico que esse sensitivo tem. Quando ele começa a colocar isso em prática, ele vai desenvolvendo suas atividades com propriedade, ele vai demonstrando capacidade. E isso vai o credenciando para que possa galgar sempre mais degraus aí nesse processo de caminhada iniciática e templária. E a terceira fase é o aprendizado vivenciado. Não existe aprendizado sem vivência. Então, é como se eu pudesse aqui dizer para vocês, não tem como você conduzir, por exemplo, no meu caso, como sacerdote, um discípulo, se ele não estiver no templo, se ele não estiver vivenciando o seu dia a dia de templo. Então, não existe iniciação baseada somente em aspectos teóricos, não existe iniciação mediúnica somente de longe. Então, toda vivência iniciática, ela tem que ser aprendida, né? Como eu costumei já falar, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela comporta três fases intrínsecas entre si. O aprender, que é trazer o conhecimento, buscar o conhecimento, o aprender, que é sentir o sabor desse conhecimento, e o compreender, que é colocar em prática em realizações de obras. Então, todo o aprendizado vivenciado, ele denota, né, esse duplo aspecto, que é a presença contínua, né, do lado daquele que pode o conduzir. Então, o aprendizado vivenciado é aquele que ele é sentido no dia a dia, ele é uma capacitação que decorre da própria continuidade, presença e assim por diante. Então, as três fases da iniciação, na nossa visão, que tem um vínculo com a Umbanda esotérica, o movimento que nós praticamos, ela passa por essas três etapas. Repito: aceitação, conscientização e aprendizado vivenciado. Então, o processo da iniciação, ele tem que passar por essas três fases. E por isso que são classificados, né, os sensitivos como neófitos em provas e iniciados, podendo inclusive chegar a sacerdote se tiver na ficha kármica de cada um. A segunda pergunta, por isso que eu disse que eu iria responder só duas, né, porque são perguntas que exigem um pouco mais de técnica, né, para que a gente não fale besteira. A segunda pergunta, que também é feita por essa nossa irmã, lá, né, do norte do Brasil, ela pergunta:
vocês podem falar alguma coisa sobre os principais rituais praticados na Umbanda Esotérica? Podemos. São muitos, né, os rituais praticados na Umbanda Esotérica. E eu diria que alguns deles são muito importantes. Então nós vamos tentar aqui abordar alguns, não dá para abordar todos, mas nós vamos, do ponto de vista, já que nós estamos falando de iniciação, existem dois que são fundamentais, que é a aceitação e a própria iniciação. Então a aceitação é quando o médium, né, ele é incorporado no vivencial templário, onde é autorizado que ele possa ingressar nas lides mediúnicas daquele ambiente. Então todo o tempo tem o seu corpo mediúnico, e essas pessoas, na somatória, né, de pensar, de sentir, agir, eles formam uma egrégora. Então essa egrégora é a energia que paira, né, sobre o ambiente templário. Então quando nós aceitamos um indivíduo, um médium, para ingressar nas lides ou nas correntes humanas, né, do templo, a gente está inserindo numa egrégora, e ele terá um período, né, para se adaptar, muitas das vezes largando o profano e se envolvendo com o sagrado. Então a aceitação é um ritual importantíssimo, que é feito depois de algumas observações e quase sempre por indicação, né, do mentor dirigente da casa, que sabe, né, as relações kármicas que essa pessoa às vezes possui com o grupo. A segunda é a própria iniciação. Acabamos de falar aqui na resposta anterior. A iniciação é quando esse aceitando, né, esse neófito em prova, ele é reconhecido como um plus que ele adquiriu. Então a iniciação é como se fosse um acréscimo energético, vibratório, é acima de tudo extensão de ordem de trabalho. Então o iniciado é aquele que deixou a fase, né, de neófito em prova e recebe novas credenciais e novos desafios. Também, segundo a nossa métrica, né, templária, essa iniciação ela é apontada sempre pelo mentor dirigente da casa. O que nós sacerdotes fazemos é envolver a pessoa num ritual para que ela possa ser colocada em consonância, né, com aquilo que está sendo transmitido pela iniciação, pelas ordens e direito de trabalho. Bom, vocês viram que são duas perguntas bastante interessantes que a gente poderia aqui responder, utilizando de mais tempo, aprofundando mais no assunto, mas como a gente acabou de dizer, ou já vem insistindo, né, nesses vídeos, são perguntas curtas, respostas rápidas. Então, é isso que deixa o nosso quadro Pergunte ao Sacerdote interessante. Então, espero que tenha contribuído aí, né, com as minhas respostas, a nossa irmã lá do Amazonas, e que ela, né, possa tirar proveito daquilo que na nossa capacidade foi possível de falar. Então encerro aqui mais uma vez esse vídeo, desejando, né, a todos vocês sucesso nessa virada de ciclo, como já falamos no vídeo anterior, e desejando, né, que o ciclo de 2019 seja um ciclo repleto, né, de prosperidade, ou seja, de muitas conquistas, em especiais conquistas do ponto de vista espiritual, que eu acho que são fundamentais e essenciais para o nosso sucesso na condição de humano. No mais, desejo a todos vocês um saravá profundo, que nós vibramos aqui, ou enviamos aqui com luz na mente, paz no coração e energia contínua na forma existencial física. E nos vemos em breve. Aranoa.